Mas eu quero saber, apóstolo, como foi o seu início? Você nasceu em um lar evangélico? Sim, pastor Ariston, nasci num lar evangélico. Minha mãe e meu pai evangélico. Todas as vezes a minha mãe me semeava no altar. Todas as vezes ela, quando semeava no altar, ela dedicava a vida a nos ensinar ao caminho que é certo, né? Mas semeava o quê? Como? Semeava, fala assim, a minha vida no altar, sim, trazendo colocava diante de Deus. Isso, colocava diante de Deus no altar. E aí foi começando assim, aos 10 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo. Tanto é que eu tinha uma vontade, um desejo de ser batizado pelo Espírito Santo. Vi as pessoas falando na Assembleia de Deus. Anos? Aos 10 anos de idade. Criança ainda. Isso, criança. Eu vi as pessoas sendo batizadas. Eu falei pra minha mãe, eu falei assim, nossa, mas e eu nunca vou ser batizado pelo Espírito Santo? A minha mãe falou assim, não, fica dando glória, glória, aleluia, aleluia. Você vai ser batizado uma hora. Aí teve um culto na minha casa. Com uns 10 anos de idade teve um culto na minha casa com o pastor Anderson. Eu estava pregando, fazendo a campanha em casa. E aí eu tinha um desejo e não vinha as línguas estranhas, né? Que as línguas dos anjos não vinha de nenhuma forma. Aí nesse dia o pastor Anderson estava pregando, fazendo a campanha no lar. E aí um sobrinho meu, né, ele foi manifestado com demônio, tantas outras coisas, né? A gente não vai falar em relação a esses detalhes. Mas aí ele foi liberto. Eu, como não tinha muito conhecimento de demônio aos 10 anos, eu naquela hora, coisas que eu tô falando aqui, coisas que eu não falei ainda. Aí eu dei risada, eu falei assim, nossa, mas que negócio é esse? Pessoa manifestar dessa forma, virar o olho, não tinha conhecimento nenhum. Você nunca tinha visto isso? Não, porque não. Mesmo criança... Não. Já via assim televisão, tudo, mas não sabia a proporção que era pra pessoa virar o olho e tal, legião de demônio, né? E aí, nesse culto aí, o pastor colocou a mão na minha cabeça. Aí quando ele colocou a mão na minha cabeça, eu caí no chão. Aí quando eu caí no chão, pela glória de Deus, além de... Acho que Deus se engraçou comigo, deu graça pra mim nessa hora. Por quê? Porque além de eu cair, né, quando eu levantei, eu fui batizado. Olha que coisa. Que coisa diferente. Eu fui batizado, foi uma coisa diferente, porque num lugar que foi um ambiente de demônio, né, que foi a libertação, e eu, como não tinha conhecimento, Deus viu que eu não tinha conhecimento, com certeza, que ele sabe de todas as coisas. E aí quando esse pastor ministrou em mim e eu caí, aí quem olhava achava que eu tava com demônio, não. Naquela hora que eu caí, eu já levantei já abençoado, cheio do Espírito. E eu fui batizado. Olha que tremendo. Em apóstolo, você falando em cair, porque não era comum nas igrejas pentecostais a pessoa cair debaixo do poder de Deus, que nós vamos até entrar nisso, que o pessoal cai hoje. Aí o pessoal caiu e já levantou cheio. Levantou cheio. E aí, interessante, além de eu receber o Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, eu recebi o dom da profecia. No mesmo dia já manifestou? No mesmo dia. Recebi o dom da profecia. Foi forte isso, hein? Aí quando eu recebi o dom da profecia, eu comecei a profetizar na minha casa, o pessoal que tava ali, coisas que eu nem sabia, eu comecei a falar da vida das pessoas, o futuro, tudo. A Bíblia diz, Deuteronômio 29, as coisas encobertas é para Deus, e as reveladas são para aqueles que são dele, né? Então o oculto é para Deus, né? Então você entende que a Bíblia também diz que quando Jesus ele entra em Jericó, a Bíblia Sagrada diz que um homem chamado Zaqueu, ele precisa ver Jesus. Ele precisa saber quem é Jesus, mesmo ele sendo cobrador de impostos, mesmo ele sendo uma pessoa rica, bem-sucedida, mas interessante, que ele não é feliz, ele é rico, tem dinheiro, é cobrador de imposto, mas não é feliz. Mas só que quando ele vê Jesus passando, entrando na cidade, ele fala, eu quero ver Jesus. Agora, para os irmãos ouvintes aí que estão ouvindo, a profecia, ela é o futuro. Agora, a revelação é o passado, o presente e o futuro. São 3 coisas na revelação. Então, quando Zaqueu, que era o publicano de menor estatura, ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão, era mais de 5.000 pessoas, então ele precisa fazer o quê? Fazer o que ninguém faz, que era o quê? Subir uma figueira brava. E essa figueira, quem estudou teologia sabe que essa figueira ela é comestível,
É um lugar que muitas pessoas iam lá comer do fruto e tal. Mas só que ele fez diferente. Ele subiu para ver Jesus. E todos estavam querendo o quê? Pressionar Jesus, para pegarem Jesus, mas ele fez diferente. Já que eu não sou de menor estatura, já que eu não consigo ver Jesus, para entrar em detalhe da profecia e da revelação. Só que eu tô tentando ver Jesus e ninguém me dá espaço para me ver Jesus, eu vou fazer diferente. É o que Deus está dizendo para alguém que está aí ouvindo nós aí. Quando você rompe, Deus ele faz. Quando você faz o que ninguém faz, Deus ele faz na sua vida, muito mais do que você pensa ou imagina. Foi isso que Zaqueu fez. Quando ele sobe, pastor Ariston, aí Jesus avista ele lá de cima e diz: Zaqueu, chamou por onde? Pelo nome. Falou assim: Zaqueu, desce-lhe depressa, porque hoje me convém em pousar em tua casa. Olha aí. Então, você vê que Jesus, ele tinha o dom da revelação. Ele tinha o dom da revelação. Então, outro detalhe é quando, para finalizar, para você fazer outra pergunta, outro detalhe é quando a Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, que era Saulo, né? Porque Saulo era o passado dele, o futuro era Paulo, que Deus tinha para ele. Então, se Saulo era o passado dele era de matar os cristãos, apredejar a igreja. Mas só que interessante que Deus dá uma ordenança para Ananias, falando assim: Ananias, vai para a direita, procura para um homem apelidado por Tarso. E vai lá. Vai na casa de quem? De Judas. E esse Judas não é o que traiu Jesus, esse é outro Judas. A Bíblia diz que quando ele vai, Deus tem uma revelação com Ananias. Ananias, na primeira vez ele não vai, mas na segunda ele fala assim: ele para mim é um vaso escolhido na minha mão, vai lá. Aí Ananias foi, e olha que interessante, isso foi uma revelação também. Além de Ananias chegar na casa de Judas e colocar as mãos sobre o apóstolo Paulo, que hoje é o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, né, pelo passado de dor, tanto sofrimento que ele fazia para as pessoas, nós vemos, o pastor Aristo, para finalizar agora, essa parte desse contexto, que quando ele chega na casa de Saulo, quando ele tem um encontro com Deus no caminho de Damasco, era Deus dizendo assim: eu estou tirando as escamas dos seus olhos, para que você veja o futuro. Aí quando ele chega na casa de Judas, a Bíblia diz que o Ananias ele impõe as mãos. Olha que forte, você falou sobre o Espírito Santo. Quando ele põe as mãos, ele declara o milagre sobre o quê? As vistas de Ananias. Ananias não, de Saulo. Quando ele coloca as mãos, ele passa o quê? Ver. E quando ele passa a ver, além disso, ele ministra o Espírito Santo sobre Saulo. Então foi a mesma forma, através de alguém, eu fui batizado pelo Espírito Santo, o pessoal tocou em mim, foi a mesma coisa que Ananias, sendo cheio, colocou as mãos sobre Saulo, e ele foi cheio do Espírito Santo. É tanto que depois nós vamos falar. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta, link na descrição, vai durar pouco tempo.